Olá, nesse tópico vamos conhecer um serviço da AWS chamado Database Migration Service. Geralmente nos referenciamos por esse serviço somente pela sigla DMS. Esse serviço ele vai fazer a migração de bancos de dados para a AWS de um modo bastante rápido e seguro. Uma das grandes vantagens em se utilizar o DMS é que o nosso banco de dados de origem ele permanece totalmente operacional durante a migração. Então imagina que você não pode parar o seu banco de origem porque você tem a sua aplicação que está consultando, que está gravando informações nesse banco. E a forma que ele trabalha vai minimizar bastante o seu tempo de inatividade dos aplicativos que dependem desse banco de dados, porque é uma replicação bastante otimizada, baseado ali nos logs de transação que ele fica enxergando. Essa migração do Database Migration Service, ela tanto vai funcionar para uma migração homogênea, que é aquela migração onde você tem o mesmo tipo de banco de dados, por exemplo, do Oracle para Oracle, mas ele também suporta migrações heterogêneas entre plataformas de bancos de dados distintos. Então imagina que você está trabalhando, por exemplo, on-premises com Oracle e você vai migrar para um Amazon RDS, então ele suporta, ou você está trabalhando com Microsoft SQL Server, você quer ir para um Aurora. Então, toda essa tratativa de migração heterogênea também é suportada. Para algumas migrações heterogêneas, a gente vai estar utilizando uma ferramenta da AWS chamada AWS Scheme Converter Tool, porque ele vai realizar a conversão do esquema de dados, seja ali de uma base de dados open source, comercial, para serviços que inicialmente não trabalham com o mesmo motor. Imagina que você poderia utilizar o Scheme Converter Tool para verificar a compatibilidade de esquema, saindo, por exemplo, do Oracle para o Amazon Aurora. Então ele vai verificar todas as procedures, as views que você tem, e aí ele verifica ali a compatibilidade e ele faz a conversão. Se porventura ele não conseguir fazer essa conversão, ele pode te dar um alerta. São relatórios bastante interessantes. A gente poderia, por exemplo, pensar de uma migração de um MongoDB para um DynamoDB, ou mesmo um banco de dados relacional para um não relacional. Tá bom? Então é uma ferramenta complementar aí que pode verificar a questão do esquema de dados antes da migração e fazer a conversão para o seu target de destino de forma correta. O Database Migration Service, como funciona? Depois a gente vai ver ali na console da AWS que a gente sobe uma instância de replicação e depois a gente cria tasks de migração. Essa task de migração, ela tanto pode funcionar de uma forma única. Imagina que eu estou descontinuando o meu banco de dados on-premises e eu estou indo para a AWS, para o Amazon RDS MySQL, por exemplo, eu vou fazer a utilização desse serviço e eu vou continuar o meu banco de dados on-premises. Então, essa é uma característica de uma task que eu executaria somente uma vez para a migração. Mas saiba que o DMS também suporta a replicação contínua de dados. Então imagina que eu quero continuar ali com o meu banco on-premises, só que eu quero ter um backup na AWS para questões de disaster recovery. Então ele também suporta, e aí nesse caso eu vou ter uma replicação contínua. Então todo o dado que for salvo ali no meu banco de dados de origem, o DMS vai verificar essa alteração através dos logs de transação e vai replicar imediatamente ali para o seu target que você setou na sua tarefa de migração. Então ele também pode ser utilizado para soluções de disaster recovery. Por essa característica de replicação contínua, a gente também pode ter uma cópia de uma base de dados para desenvolvimento e testes. Então tudo que eu salvo ali na minha base A, ele vai replicar na minha base B. Isso pode ser útil em diversos cenários. Alternei para a console da AWS. Note aqui que eu estou trabalhando na região de Ohio. Então o que eu quero exercitar nesse lab com vocês? Vamos fazer uma simulação de migração. Então eu tenho aqui uma EC2 Windows, tá bom? Rodando aqui nessa mesma região. Eu gostaria de subir o serviço do DMS e migrar para um Amazon RDS que está funcionando aqui também, nesse caso dentro da mesma região. Então imagina que eu não estou satisfeito, por exemplo,
com a disponibilidade, com a performance do meu banco de dados que roda on-premises, ou mesmo um banco de dados que roda em uma EC2, que eu fiz ali uma instalação standalone. Eu quero ter todas as vantagens do RDS, acerca do backup automatizado, da abstração da questão de aplicação de patches e diversas outras vantagens. Então eu poderia pensar em utilizar o DMS para essa migração. Então eu vou estar instalando o WordPress. O WordPress que eu vou instalar vai ser em cima do próprio Windows. Vou utilizar ali o XAMPP, que ele já vai facilitar instalando o PHP, o Apache, o MySQL. Nesse caso, se eu não me engano, ele já está utilizando o motor do MariaDB, e aí a gente faz a migração disso na prática para a AWS. Okay? Notem aqui que o DMS ele opera sob o nível gratuito, tá? Então algo bem legal é que mesmo depois dos 12 meses, a utilização do DMS utilizando uma instância T2 Micro Single AZ com uma história de até 50 GB SSD, ele é sempre gratuito. Então facilita bastante a gente fazer o nosso laboratório ou mesmo uma migração a qual eu não precise de um banco de dados tão grande para estar fazendo ali a cópia dos meus dados, tá bom? Só voltando aqui para a AWS. Então, primeiramente, vamos fazer a criação do nosso RDS especificamente. E venho aqui em Services, vou buscar por RDS, Create Database, vou selecionar aqui MariaDB nesse caso, DevTest. Qual vai ser o nome do meu banco de dados? Pode ser aqui RDS Web4. A minha credencial, para facilitar o meu lab, eu já vou setar WordPress. Como é para propósito de lab, não tem problema. Então, nesse caso, eu vou querer uma T2 Micro para estar dentro do Free Tier. 20 GB já me atende, não preciso do auto-scaling, vai ser só em uma Z. Nesse caso, posso lançar default, configurações adicionais. Eu vou manter ela pública caso eu queira me conectar diretamente para checar alguma informação, mas no seu ambiente de produção você não faria isso, ok? Só para um propósito de lab especificamente. Vou utilizar a Security Group que eu já tenho existente, pode ser esse Security Group DB aqui, legal? Já listou. Preferência de zona de disponibilidade eu vou lançar na A. E esse meu Security Group aqui, 3306 nesse caso, eu já tenho a porta liberada e tenho uma liberação full, tá bom? Aqui para facilitar o propósito do meu lab. Eu posso colocar uma base de dados inicial, WordPress vai ser o nome da minha base, não preciso habilitar o backup, o resto eu posso manter tudo padrão. Create Database. Legal, vai demorar alguns minutinhos e o meu RDS vai estar criado aqui para mim. Enquanto isso, eu posso ir lá na minha máquina Windows e fazer a instalação do XAMPP que eu preciso. Então já estou conectado aqui na minha máquina Windows, fiz o lançamento da máquina na mesma região. Previamente a esse vídeo, eu fiz basicamente a instalação do Google Chrome e eu desabilitei o firewall do Windows Server 2019, porque como eu vou abrir o MySQL para o mundo e o próprio Apache, para propósito de lab eu desabilitei para não me dar trabalho nesse aspecto, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o download do XAMPP. O XAMPP aqui para o Windows, ele vai me facilitar trazendo a pilha do PHP, do MySQL, do PHP Admin. Posso selecionar essa versão que é a mais recente. Está fazendo download aqui. Essa minha máquina Windows é uma máquina relativamente pequena, tá bom? 2 GB de RAM para uma máquina Windows e 2 vezes CPU é pouco. Ele dá uma mensagem aqui falando para desabilitar o antivírus. Basicamente next, e eu só vou tirar o per, porque eu não vou precisar, vou deixar só o PHP, o resto eu vou manter padrão. O diretório que ele vai instalar, c2.xampp, não quero ir para o site depois, next, e ele vai fazer a instalação. A instalação vai demorar alguns minutinhos, enquanto isso a gente pode estar fazendo a configuração e o deploy da nossa instância do DMS. Lembra que eu comentei com vocês que existe uma instância de replicação? Então, aqui na console da AWS, DMS, Database Migration Service.
Então aqui eu vou criar uma instância de replicação. Qual vai ser o nome dessa instância? Pode ser DMS Web4. Vou utilizar a mesma descrição. Vou escolher uma instância menor para estar dentro daquele free tier. T2 micro nesse caso. Engine vou manter mais recente. Posso diminuir para 20 GB. Qual VPC ela vai operar? VPC Default, não vou escolher Multi-AZ, vou deixar o acesso público, nesse caso para o propósito de lab. Legal, vou escolher aqui Security Group DB, que é o mesmo que eu setei para o meu banco de dados, tem a liberação 3306 nesse caso, o resto posso manter tudo padrão, Create. Então, ele vai demorar alguns minutinhos aqui, vai estar criando o meu banco de dados. Alternei para minha máquina Windows, note aqui que já está praticamente no final da instalação do XAMPP. Enquanto isso eu posso ir baixando o WordPress, que é o site que a gente vai utilizar para gerar ali algumas tabelas no banco de dados e a gente vê como isso funciona na prática. Então basicamente eu vou buscar aqui onde estão as fontes do WordPress. Acho que é aquele primeiro botão lá em cima, Get WordPress. Download WordPress 5.4.1, que é o mais recente desse momento que eu estou fazendo a gravação. Então ele já está baixando aqui, não é muito grande, 2.6 MB. A instalação do XAMPP ainda está em execução. Vou fazer uma pequena pausa no vídeo, aguardando o término tanto do download quanto a instalação do XAMPP. Terminou a instalação, vou deixar aqui marcado para abrir o painel de controle. Uma vez que o painel de controle está aberto, eu vou tentar startar o Apache, que o Apache vai rodar sob a porta 80443. Legal, startou com sucesso. Vamos ver se a gente consegue startar o MySQL também. Perfeito, startou com sucesso rodando aqui na 3306. Se eu der uma olhada aqui nessa página, localhost dashboard, legal, perfeito, então eu já estou com o Apache rodando. Então no nosso banco de dados eu vou fazer a criação de um banco de dados WordPress, uma nova base de dados, que eu vou chamar de WordPress, Create, legal, criada aqui a minha base de dados, e agora eu vou criar um usuário que vai ter permissão para conectar nessa base de dados. Esse mesmo usuário depois a gente vai configurar lá na nossa tarefa do DMS para que ele consiga acessar esse banco de dados para extrair as tabelas e as informações, tá bom? Privileges, e eu vou criar um novo user account. Então eu vou chamar de WordPress, vai acessar qualquer host, a minha senha WordPress, para facilitar depois para eu lembrar de digitá-la. Vou garantir todas as permissões, check all, go. Já tenho a minha base de dados e um usuário que consegue fazer a escrita nessa base de dados. Notem aqui que essa base de dados está vazia, tá bom? Sem nenhuma tabela. Se eu verificar qualquer outra base de dados aqui, eu tenho todas as minhas tabelas prontas. Depois de eu fazer a instalação do WordPress, eu vou ter essa base de dados preenchida com várias tabelas. Aí é legal que exatamente isso dá para a gente fazer a comparação, tá legal? Então eu já havia feito o download do WordPress, ele está aqui nessa pastinha, ok? Vamos dar uma olhada aqui, vou basicamente dar um Ctrl C e eu vou jogar ele lá no diretório do XAMPP htdocs, que é o que responde ao Apache. Legal? Basicamente eu vou colar, ele vai fazer a extração do zip. Enquanto ele faz a extração, a gente pode dar uma olhadinha se a nossa máquina RDS, se ela já foi criada e se nós conseguimos nos conectar nela. Então, vou abrir uma outra aba aqui, DB Instance, 1 de 40. Legal, perfeito, ela já está operacional. Então, se eu pegar esse endpoint, aquele security group que eu coloquei, ele está aberto para o mundo, tá bom? Esse security group em específico, e como eu setei para essa instância ficar em uma subnet pública, eu conseguiria, através de qualquer cliente de SQL, fazer a conexão diretamente no meu RDS.
Eu já tenho aqui instalado no meu notebook um cliente de MySQL, o MySQL Workbench. Posso fazer aqui a criação de uma nova conexão, RDS Web4, o nome de display, qual vai ser o endereço que eu vou me conectar, 3306, username que eu setei lá na criação do meu RDS para o meu usuário master foi WordPress. Vamos testar a conectividade aqui. Test connection basicamente. Coloquei a mesma senha. WordPress, perfeito, continue anyway, conseguimos nos conectar com sucesso, legal, perfeito. Se eu der uma olhada aqui no meu RDS, muito provavelmente a gente vai ter lá o banco do WordPress criado, mas ele vai estar vazio, ok? Então nota aqui que realmente a gente tem o WordPress, e se eu tento listar aqui as minhas tabelas, não tenho nada, ela está vazia. Depois, se a gente conseguir fazer a migração com sucesso, ele vai popular todas as tabelas do WordPress. Então vamos dar uma olhadinha na nossa máquina Windows se ele já terminou a descompactação dos arquivos. Legal, já terminou e a gente tem aqui o WordPress. Então basicamente, se a gente chamar localhost /WordPress, ele deveria evocar a tela de instalação, dizendo para a gente especificar qual o caminho do banco de dados, usuário e senha e algumas informações iniciais. Legal, posso manter todo o meu WordPress em inglês. Qual vai ser o nome do meu banco de dados? WordPress. Eu setei username também, WordPress, com a mesma senha. Nesse caso ele vai estar chamando localhost, porque o MySQL está rodando nessa própria máquina. Pode ser lab web4, o nome do meu site, username, pode ser o próprio WordPress. Esse username é o username de administração do WordPress, tá bom? mail.com, um endereço qualquer, install WordPress. Legal, então a gente já tem o nosso WordPress instalado com sucesso. Se nós chamarmos o endereço do site, perfeito, então ele já está rodando e essas informações aqui, elas já popularam o nosso banco de dados. Vamos dar uma olhadinha lá uma vez mais no admin, no phpMyAdmin, que a gente consegue ver essas informações, as tabelas. Perfeito, todas essas tabelas têm que ir parar no RDS se a gente conseguir fazer a migração com sucesso. Adicionalmente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma alteração aqui no meu MySQL para permitir que conexões vindas de outro endereço IP consigam acessar a minha base especificamente. Então eu venho aqui em config, esse my.ini é o arquivinho que ele tem uma série de informações acerca do MySQL, e o que eu quero definir é esse bind address especificamente. Eu vou dizer que 0000, eu vou salvar esse arquivinho para o meu banco e subir novamente. Legal, subiu com sucesso. Vou só dar um refresh de tela para ver se continua tudo ok. Ok, então continua operacional o meu banco. Agora eu já posso ir no DMS e criar a minha task de migração. Retornando ao serviço do DMS, perfeito, a gente já tem a nossa instância de replicação criada. Então aqui em Replication Instance, notem que ele listou somente essa, mas eu posso ter várias instâncias de replicação, tá bom? O que eu tenho que fazer antes de criar a minha task de migração, eu tenho que fazer a criação de endpoints. Então quais vão ser os meus endpoints? A minha origem e o meu destino. Então, primeiramente, eu vou estar criando o meu endpoint como sendo o meu source endpoint, por exemplo, o IP ali do meu ambiente on-premises. Comumente, esse tipo de migração e tratativa você faz através de uma VPN ou Direct Connect, tá? Para facilitar esse lab, é que eu estou fazendo por endereços IPs públicos nesse caso. Então, endpoint identify, eu posso chamar de banco de dados on-premises, por exemplo, Source Engine, eu estou operando com MariaDB, onde consta MariaDB, aqui,
Legal? E aqui eu preciso do server name. Esse server name é o endereço IP ou o nome do meu servidor. Então, eu vou voltar aqui no meu RDS. Não é esse daqui. Na verdade, a minha origem é o meu servidor EC2, né? Que eu estou simulando ali o meu ambiente on-premise. Então, eu vou pegar o IP válido lá do meu servidor EC2. Ali, depois o RDS vai ser o nosso target, né? O nosso destino especificamente. Então, ele está rodando sob esse endereço IP válido. Volto lá no DMS. Server name, ok, a porta 3306, não vou fazer sob SSL, usuário e senha que eu defini nesse banco de dados. WordPress, não tem mais nenhum atributo em específico e adicionalmente eu vou fazer um teste de conexão, ok? Partindo aqui da minha instância de replicação DMS Web4, ele vai tentar chegar nesse endpoint que eu defini. Vamos dar uma olhadinha, run test, se tiver tudo ok, as liberações de firewall, geralmente ele consegue conectar com sucesso. E nesse caso também, ele valida o usuário e senha que a gente definiu. Então, sempre faça esse teste de conectividade antes de você startar a sua task especificamente, tá bom? No momento em que você está criando o endpoint, você pode fazer esse teste para ter certeza que você está criando o endpoint de forma correta. Ele demora um tempinho, perfeito, ó. Então ele já conseguiu testar, conseguiu chegar lá com sucesso, então ele validou tanto o endereço IP ali do meu endpoint, quanto o usuário e senha do banco de dados, perfeito. Então a gente já criou o nosso endpoint do nosso banco de dados on-premise, agora a gente tem que criar o nosso endpoint de destino. Então eu vou criar mais um endpoint, nesse caso vai ser target endpoint. Como é um RDS, ele facilita toda a nossa vida, olha só, ele já lista aqui, ok? Target MariaDB, a senha, a mesma senha que a gente definiu, e vamos fazer o mesmo teste de conectividade. Ótimo, conseguiu conectar com sucesso também, então eu posso fazer a criação do meu endpoint. Perfeito, eu já tenho os dois aqui, então agora eu crio a minha tarefa de migração. Create task, qual vai ser o nome da minha tarefa? Pode ser migração db DMS. Replication instance, só tenho uma instância de replicação, qual vai ser a origem, meu banco de dados on-premises, e o destino vai ser o meu RDS, e aqui o tipo de migração, tá? Então, migrar dados existentes, replicar somente os dados que foram alterados, por exemplo, desde uma última migração. Nesse caso, eu vou escolher Migrate Existing Data. Eu quero startar essa task logo depois da criação, posso manter essa opção default para ele dropar as tabelas no destino. Vou manter tudo padrão. Deixa eu dar uma olhada aqui, Advanced Task Settings. Notem que existe uma série de configurações que a gente pode tratar acerca de migração. Por exemplo, como throttling seria qual a performance que eu vou consumir ali do meu banco de dados, exceções, então ele é bem específico. Inclusive, a gente conseguiria fazer a migração de uma tabela em específico, ele é bem granular, mas na verdade eu quero manter simples aqui só para mostrar para vocês o funcionamento do DMS em si. Algo que a gente precisa necessariamente fazer, continua aqui, Selection Roles, a gente precisa criar pelo menos uma role nesse caso, tá bom? Então a gente vai dizer qual esquema. Nesse caso eu quero migrar o meu esquema somente do WordPress, porque lá naquele meu champ, vocês viram que eu tenho vários bancos de dados, né? Da própria administração do MySQL, mas eu só quero migrar o meu banco de dados WordPress, todas as tabelas que constam nele. Então o resto eu posso manter tudo padrão, Create Task. Então nesse momento ele vai estar fazendo a criação da task e depois da criação ele vai startar especificamente. E é legal que a gente consegue acompanhar
todo esse processo. Ele vai ler, por exemplo, o número de tabelas, vai dizer quantas ele conseguiu migrar, ele vai colocar algum status aqui para a gente, se ele conseguiu fazer isso com sucesso ou não. Eu não cheguei a fazer o setting ali na console, mas nós poderíamos colocar para ele gravar a parte dos logs lá no CloudWatch Logs, ok? E aí a gente conseguiria ver também tudo que está ocorrendo ali. Então, legal? Então aqui aparece para a gente que ele já conseguiu criar a tarefa com sucesso, e aí, especificamente agora, ele está iniciando o banco de dados para fazer a replicação. Ele colocou a origem e destino, o tipo de migração que eu vou estar fazendo, full load. Vou dar mais um refresh aqui. Eu vou fazer uma pequena pausa nesse vídeo, porque talvez ele demore 2, 3 minutinhos para fazer essa tarefa. Cerca de 2 minutos depois, ele já retornou aqui Load Complete, parece que a carga foi completa e 12 tabelas carregadas. Ah, legal, parece que a gente conseguiu fazer a migração com sucesso. Vamos dar uma olhada lá no nosso RDS se realmente constam algumas tabelas populadas. Alternei aqui para o meu Workbench, então antes estava vazio, vou dar um refresh aqui. Ah, perfeito, ó, conseguimos migrar as nossas tabelas. E vamos ver na prática se a gente consegue apontar o nosso WordPress, que antes estava rodando ali no MySQL local, agora para o RDS. Então aqui eu ainda tenho o meu Apache e o meu MySQL rodando localmente, o arquivinho que a gente altera para chegar lá no nosso banco de dados, http docs wordpress wp-config. Esse é o arquivo que tem as informações acerca da conexão com o nosso banco de dados. Então vou dar uma olhadinha aqui, MySQL DB host localhost, eu vou colar o endpoint do meu RDS. Na verdade, primeiro eu vou errar uma letra para mostrar para vocês que o que eu estou fazendo não é cache, tá bom? Então, vou dar um refresh, ó, nota aqui que ele quebrou erro ao estabelecer uma conexão com o banco de dados. Perfeito, então se tudo correu como deveria e se a nossa migração foi bem sucedida, quando eu fizer isso ele vai bater lá no meu RDS, vou dar mais um refresh. Perfeito, então funcionou com sucesso aí a nossa migração utilizando o DMS. Então lembre-se, se você for questionado no seu exame de certificação acerca de um serviço da AWS que pode te ajudar em questões de migração de banco de dados de uma forma fácil e segura, lembre-se do AWS DMS. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo tópico.